Olá pessoal, tudo bom? Quem não me conhece, sou Rodrigo Magalhães. Estou fazendo esse vídeo aqui sobre o assunto de empresas estatais e empresas privatizadas, tá? Para quem não sabe a diferença de cada uma, empresas estatais são empresas que foram construídas no passado com total intuito de manter o serviço dentro do governo. Tá? Nós temos ainda empresas estatais, tivemos muito mais no passado, são empresas geridas por pessoas do governo ou pessoas indicadas pelo governo para fazer serviços para a população. A empresa privatizada vem do termo de privado, tá? São essas empresas chamadas estatais que, mesmo sendo chamado estatal, sendo o nome parecido com o Estado, elas são empresas de controle federal, tá? E elas ficam em cada estado, normalmente distribuídas pelo país. A privatizada vem do privado, que é o quê? Empresa particular. A ideia de estatização ou de privatização ou desestatização dita muitas vezes na política, né? Que a gente vê em mídias sociais e tudo mais, tem pessoas que preferem estatais, pessoas que preferem as privatizadas, é o quê? É pegar essa empresa que está em poder do governo e vendê-las para a empresa privada, tá? Nós tivemos várias dessas durante a história. O Brasil é um dos países que hoje ainda tem a maior quantidade de empresas estatais em sua posse. Comparada com outros países, nós temos aí 3 a 4 vezes mais empresas estatais do que muitos outros de primeiro mundo hoje, considerado no mundo capitalista que nós vivemos. No passado, essas empresas foram de grande importância. Elas começaram a ser criadas em meados de 1930, tá? Foi de 1930 a 1952, entre a segunda e a terceira geração de república, que foi na era principalmente de Túlio. Ele que foi o primeiro a começar a fazer essas empresas, que nem tal Petrobras, a BNDES, alguns outros bancos. Foi ele que começou a estatizar e fazer empresas que o governo precisava na época para funcionar com toda a população. Tá? Na época era muito importante, teve muito crescimento. A própria Embraer, ela teve surgimento nessa época também. Embraer, para quem não conhece, é uma empresa de aviação. E outras tantas, empresas de mineração, empresas parte elétrica, de geração de energia, usinas hidrelétricas, empresas de saneamento básico, de água e esgoto. Tá? Então, muitas dessas empresas, telecomunicações, foram inventadas nessa época, tá? Antes do militarismo, tá? Da época chamada ditadura, que a ditadura veio de 1964 até 1985. Então, as empresas, antes mesmo da ditadura, foram criadas. Na época, era necessário criar essas empresas, nós não tínhamos mercado privado para isso no mundo, esse tipo de exploração particular. Então, o Estado, o governo, criou elas e foi fazendo o Brasil crescer. Porém, esse princípio de estatização começou a ser feito quando? Após a ditadura. Tá? Nosso primeiro presidente que nós tivemos democrático, né, que na verdade foi o vice, que foi o José Sarney, foi o primeiro que começou esse processo de privatização, pegando algumas empresas que eram do governo, da União, e vendendo para a parte privada. Tá? Todo governo teve um pouco de vendas de uma empresa, todo governo tentou fazer. É, Governo de Collor, governo Itamar Franco, governo Fernando Henrique, todos eles privatizaram umas quantidades de empresas, tá? Na questão, a única diferença que nós tivemos que não foi privatização, que foi concessão, que é como se fosse um empréstimo. Eu faço um contrato, permito que você trabalhe com essa empresa estatal, né, por um prazo de alguns anos, você tira os seus lucros e depois devolve, que eu não acho que pode não ser uma das melhores coisas. Eu acho melhor privatizar porque para mim tem alguns pontos positivos que eu vou comentar logo a mais, né? Então só o único governo que concedeu, ele emprestou por contrato, foi o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governo da Dilma, tá? Eles na verdade fizeram concessão, eles nem deixaram estatal, nem deixaram privatizado, fizeram um meio termo aí que não sei se funciona muito bem. Tá indo aí algumas empresas, mas eu tenho as minhas opiniões. Qual que é a vantagem de uma estatal ou de uma empresa privatizada? A estatal, para o passado, era muito importante. Alguns segmentos tinham que ser estatais para funcionar, que nós não tínhamos concorrência, não tínhamos outras empresas para trabalhar. Só que hoje a realidade é outra. As empresas estatais, ao meu ver, minha opinião, elas têm que ser aos poucos privatizadas. Por quê? A empresa estatal, ela demonstra que poucas delas trazem um certo lucro para a União, a maior parte delas, elas custam dinheiro público para ser sustentada porque elas não geram. Elas podem trabalhar, fazer o produto, tudo mais, mas elas não são empresas lucráveis. Então, na verdade, o dinheiro de imposto que todos nós trabalhamos sustenta elas. E isso é um ponto que eu acho negativo das estatais.
Outro ponto negativo das estatais é o quê? O controle. Ela acaba sendo empresa de barganha, porque o que acontece? Quem está lá na diretoria, quem está lá presidindo essas empresas muitas vezes, são o quê? São pessoas colocadas por políticos. Tá? E nós não vivemos hoje um cenário político muito confiável. Então a gente verifica que muitas empresas às vezes, não funcionam. Deveria fornecer serviços bons, alguma coisa, e não funciona, porque quem está lá não é a pessoa correta, né, tecnicamente correta para estar gerindo aquelas empresas. Está lá por favor, troca de favores, aquelas coisas políticas que a gente cansa de ver na televisão. No caso disso, uma empresa que ainda ela é uma empresa estatal, porém parte dela foi aberto ações para ter uma sociedade mista, mas ela é estatal de controle do Estado, que é o quê? A Petrobras. A Petrobras é uma empresa, né, petroquímica, ela faz extração de petróleo, faz vários tipos de produtos, inclusive o combustível que sustenta o Brasil, né, que a gente usa muito aqui, que a gente tem muitos problemas com questão de despreço e tudo mais. É uma empresa que foi um dos maiores escândalos que nós tivemos até hoje por corrupção. Então, em vez de ela estar criando, gerando para a gente frutos, ela estava criando mais problemas. Dinheiro desviado, favor para um, troca o presidente e não sei o que lá, porque é tudo questões políticas. No momento que nós tiramos as empresas estatais e passamos para a questão privada, nós tiramos um peso do ombro do Estado, do governo, né, de estar sustentando, um problema a menos de estar administrando com maus profissionais e essa barganha política. Tá? Então, esse daí é o problema que eu vejo bastante, não os únicos, mas bastante, das empresas estatais. Um modelo de empresa estatal que foi no passado vendida, tá? Que algumas pessoas podem talvez não lembrar o nome dela, que era a Telebrás. Nós temos a Telebrás, que é a de telecomunicações, né? A Telesp, em São Paulo, são empresas que elas continham todos os direitos de uso de telefonia. Na época nós tínhamos telefonia. Hoje a tecnologia está mais avançada. Nós temos não somente telefonia, nós temos internet a cabo, nós temos internet o G4, né, que são tecnologias via ondas de telecomunicações de telefone. Então, todas essas tecnologias que nós temos aí da rede de telecomunicações, hoje só pode ter, por quê? Porque a Eletrobras, a Telebrás, a Telesp foram vendidas, as empresas de telecomunicações brasileiras foram vendidas, né? E surgiram que as empresas particulares. O que foi a vantagem? A desvantagem dessas empresas ainda estatal era o quê? Por ser do governo, todo mundo que estava lá dentro era como se fosse servidor. Isso cria também custos, cabide de empregos, tá? Então isso daí desvaloriza muito o produto final. No passado, uma linha de telefone custava coisa que se a gente fosse comparar hoje como um carro zero. Tá? Famílias que tinham uma linha de telefone fixa gastavam muito, mas muito dinheiro para ter uma linha. Imagine uma linha comercial que cobravam mais. E não era uma tecnologia tão vantajosa. Hoje um telefone você consegue ter ele muito facilmente, né? A gente trabalha, mal temos hoje telefones fixos, nós temos, a maior parte são telefones móveis, né? Aparelhos smartphones celulares. E hoje se você comprar uma linha de telefone é super simples. Isso só é possível porque as empresas foram vendidas, surgiram outras empresas concorrentes, cada um com plano, serviço, valores que baratearam muito. Se a gente comparar o antigo com o atual, tá muito melhor. Senão a gente não teria hoje o acesso que nós temos à telefonia, à internet, a dados, a tudo. Então isso daí facilitou. Isso é um grande modelo de que a privatização precisa ser feita. Por quê? Quando você privatiza a empresa, você permite que empresas que estão pensando realmente em crescimento, pensando em coisa séria, colocam um gestor certo lá. Porque não tem essa questão de barganha de questão política e tudo mais. Não, eu sou dono, eu comprei, meu grupo comprou, a gente é uma pessoa lá que administra e cresça a empresa. Vai colocar alguém. Não deu certo? Rua, manda embora, coloca outro. Então vai funcionar. Você tem que criar frutos como gestor ou os demais nesse grupo da empresa. Então não cria cabide de emprego, responsabilidade da empresa privada, você cria a chance de ter outras empresas paralelas, porque assim que você vende o direito de uso, muitas vezes eu acho correto não é vender para uma empresa, é o direito de várias empresas. Então você defraciona aquilo ali para haver concorrência leal. Tá? Então, havendo essa concorrência de empresas, você consegue ter barateamento do serviço, melhor qualidade, tá? Pesquisa, desenvolvimento de melhores tecnologias dentro do segmento, indiferente de ser telefonia, ser mineração, ser o que for. Tá? Então, eu acho que isso é vantagia, porque tendo apenas uma empresa estatal, você tem uma quantidade de empregos, né, que a maior parte hoje a gente pode considerar, né, como se fosse pessoa concursado. Então ficaria estagnado a isso, não cresce muito, fica ali. Quando você tem várias empresas, tem muito mais rede de empregos, muito mais barganha
tempo de serviço, o crescimento, profissionais vindo junto, e a gente vê a questão como que é hoje o mercado com muitas empresas, muitas possibilidades. Mesmo que nós estejamos passando por crises econômicas, muitas empresas estão se segurando, não podendo contratar, estamos com desemprego, mas ainda é o melhor jeito do que empresa estatal. Porque você pode ver, é muito mais fácil, eu acho, você mandar um currículo, ser chamado com entrevista, do que tentar estudar para tentar um curso público e ficar em cima do que? Na jugular aqui do dinheiro público, achando que uma estabilidade é boa, mas por ser servidor público, quem paga o salário de vocês é a população. Quanto mais cargos públicos nós tivermos, menos privatizações, menos pessoas ganhando de empresas privadas, não vai sustentar todos os tributos para pagar essas pessoas que são servidores públicos. Então nós temos que, na verdade, abranger esse mercado. Tá? Nós estamos numa era globalizada hoje que precisa dessa questão. Hoje, de acordo aqui com uma verificação que eu estava fazendo ali, nós temos aproximadamente, vou deixar o link para vocês, tá? Aqui é um panorama estatal aqui de planejamento do próprio site do governo, tá? Um panorama de estatais. Nós temos ainda hoje 198 empresas estatais federais, tá? Isso atualizado aqui na data de 21 de março, tá? Então, na verdade, se 21 de março, hoje é 20 a 22, nós temos esses dados até ontem atualizados. Então, são 198 empresas estatais ainda no Brasil, tá? Nós já tivemos muito e muito, muito mais, só que essa aqui é as federais. Se a gente for colocar mais as empresas que são de controle só estadual mesmo, sem ser as federais, nós temos aqui aproximadamente mais de 400. Algumas das empresas têm 46 aproximadamente dessas federais são de controle direto, 152 aproximadamente de controle indireto com subsidiários, que é o caso da Embraer, BNDES, Eletrobras, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. Falando em banco, tá? Para quem que é da época do Banespa e tudo mais, ele foi um banco também que era público. Nós temos muitos bancos públicos, eu ainda acho, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, por aí vai. Bancos BNDES, que são, não sei se a gente precisa de tantos bancos. Se a gente tivesse ainda só os bancos estatais, a gente não teria a chance de verificar qual que é o melhor juros de um banco, melhor taxa de outro, financiamento. A gente ficaria preso a apenas uma coisa, male duas. Porque esses bancos, muitas vezes, eles eram para o Estado. Então, ou você tinha conta nesse banco, ou você não tinha outro banco. Então, não dá para a gente uma liberdade de escolha. Essa, acho que é a maior vantagem de privatizar as empresas, para não criar esse monopólio estatal de serviços e permitir que as empresas venham fornecer melhores qualidades. No caso, se a Petrobras fosse vendida, tá, e para mais empresas, eu acredito que o preço do combustível abaixaria, porque nós teremos várias empresas investindo no pré-sal em outro lugar que tiver extração de combustível, e o combustível tenderia a cair, porque enquanto uma empresa está trabalhando com preço, a outra vai querer fazer um pouco menor para tentar concorrer, e por aí vai tentando barganhar para ganhar a clientela, né? Então eu acho que isso daí serve para a gente poder ter melhores serviços, melhores valores, tá? É o que a gente vive hoje. A minha opinião é que a questão de estatização é necessária no governo atual do presidente Jair Bolsonaro. Eles estão agora passando, nós estamos agora nessa era do Covid, tá, com essa pandemia de Covid, com certeza atrapalhou um monte de planos. O ministro dele já tinha apresentado algumas dessas questões de privatização, né? Tinha projetos de privatização aqui já no governo atual, mas acho que com certeza essa questão do Covid no mais atrapalhou, vai atrapalhar um pouco mais ainda todo esse planejamento, porque a gente vai ter que rever agora toda a parte tributária do país, devido todo o aumento do desemprego, empresas paradas, a gente vai ter que rever tudo isso para conseguir privatizar, porque não depende só do Brasil, depende de outros países. Como a pandemia foi mundial, com certeza as empresas pararam, tiveram prejuízo. Se vender agora, a gente vai ter perda dos valores dessas estatais, tá? Então eu acredito que a gente vai retomar isso, talvez não esse ano, mas ano que vem, mas eu acho altamente necessário. Estatizando, você cria maior qualidade, melhores valores de concorrência, mais empresas, mais empregos e supre tudo o que a gente precisa. E tira o poder das empresas do governo, principalmente no governo que a gente trabalha ainda hoje com muitas pessoas que não são de alta confiança. Se no futuro tivermos governantes mais confiantes, que não queiram utilizar barganha, como alguns anos aí, esses escândalos que nós tivemos aí vendo do ministro da Justiça, o Moro, ele verificando toda essa questão de escândalo envolvendo principalmente empresas privadas com empresas estatais,
as estatais tirando dinheiro nosso, indo para bolso de particulares, indo para bolso de políticos, fazendo os mensalão da vida, as lava-jato, a gente vê que as estatais estão servindo só de refúgio de dinheiro público para eles. Então eles tiram e eles acabam com a empresa, quase falha a empresa estatal. Se não tivesse estatal, não teria nada disso. Né? Então eu acho que seria uma ótima ideia e as pessoas repensarem, quem tem a opinião de estatizar, de manter tudo no governo, porque não gera, no fundo, não vai gerar frutos no fundo. Vai criar só cabo de emprego e problemas, tá? Fica o vídeo, tiver algum comentário, vamos marcar um dia fazer um outro vídeo, bater papo, tiver alguém querendo conversar, tá? Fica a minha opinião aí sobre a questão da estatização e da privatização de empresas aqui no Brasil. Beleza? Então fica aí. Siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Rodrigo Magalhães pelo Brasil, tá? Curta os outros vídeos, vamos conversando, vamos fazer um Brasil melhor, viu? Porque juntos somos mais fortes. Valeu!